Tá? Um outro ponto, né, é critérios de avaliação para produção em grupo e relatórios individuais. É um pouco isso que eu comentei agora, porque assim, os critérios de avaliação, eles têm que ser específicos para a atividade que foi proposta, né? É necessário ter critérios para o produto do grupo e é necessário ter critérios para o produto individual, né? Vai ter um momento individual onde o aluno vai preencher, vai mostrar ali os seus aprendizados, então, assim, precisa ter critérios para ambos os produtos aí, né? Critérios que chamem atenção para conexão entre essa atividade e o conceito central, né? A gente sempre fala isso porque quando a gente fala desses conteúdos intelectualmente importantes baseados nas disciplinas, a gente está falando, por exemplo, né, de grandes ideias. Então, puxa, dentro lá da área de linguagens, eu tenho que estar dando conta daqueles eixos de leitura, né? Eu tenho que estar dando conta do eixo relacionado à produção textual. Estou falando isso, por exemplo, de língua portuguesa, são os eixos centrais de conhecimento linguístico. Então, assim, é importante, vamos lá para ciências, né? Nas ciências eu preciso estar dando conta dos eixos que são fundamentais, né? Relacionado à energia, relacionado à vida e evolução, matemática, números, né? Números de operações, a parte de espaço e forma, de tratamento da informação. Podemos ir para a área de ciências da natureza, da ciências humanas, aonde, né, os documentos históricos, enfim, é isso que a gente fala que são eixos centrais da disciplina e que são intelectualmente, né, importantes para esse aluno, é o que fica desse processo, são as grandes ideias, né? E por último, a gente sempre diz que o conjunto de cartões de atividades claros e detalhados, né, ele proporciona uma maior abertura na discussão. E daí, eu gostaria de apresentar um exemplo para vocês de matemática que eu trouxe aqui, porque, enfim, tem exemplo para todo o componente curricular. Nesse caso aqui, a gente trabalha exclusivamente para matemática, para mostrar, e trouxemos específico de matemática, porque muitas vezes a matemática é aquela que produz, né, uma resposta, muitas vezes, daquele problema em si. E daí, por exemplo, né, o que significa aplicar uma atividade em grupo que respeite todos aqueles critérios anteriores aí, comentados, por exemplo, para trabalhar com cálculo de área e perímetro, né? Então, assim, veja, calcular área e perímetro de uma sala, a sala que hoje você está ocupando, olhe para a sala, né? E calcule a área dela e o perímetro. É algo quase que determinístico e que seria uma atividade que se esperaria dentro da matemática um resultado igual para todos, porque se eu oferecesse um instrumento de medida, né, uma trena, um metro, lápis, né, para que vocês pudessem calcular a área ou o perímetro, né, vocês mediriam ali, somariam os lados, encontrariam o perímetro, né, e daí poderiam encontrar a área fazendo base vezes, enfim, você ia ter a estrutura da sua sala e todos que mediriam ali, obtivessem a mesma medida, teriam o mesmo cálculo de área e perímetro. Isso não seria uma atividade, por exemplo, de trabalho em grupo, né? Aliás, pode até ser, dependendo do nível, né, que você está ali trabalhando com área e perímetro. Mas, por exemplo, né, aqui a gente só colocou essa figura para ilustrar, né? Me parece ser algo desafiador quando você fala aqui que tem no chão, né? Já começa a apresentar uma coisa que talvez nem seja do nosso contexto, mas eu só trouxe aqui para que a gente possa verificar o quanto a gente pode ampliar, né, e isso sirva para todos os componentes curriculares, é o desafio nosso, né, enquanto professor, que é mais do que ensinar realmente aí o cálculo de área e perímetro, mas fazer com que enxergue esse meio, e por exemplo, esse caso aqui, eu não sei se vocês já ouviram falar, do pisos de centavos, né? É um costume europeu, americano, que muitas vezes eles falam, né, de fazer, ao invés de colocar um piso no chão, eles acabam cobrindo como espécie de um mosaico, mas usando centavos, né? Então moedinhas, tá? Tem coisas extremamente interessantes, né? Olha só, alguns muito simples, colocado ali de forma aleatória,
outros nem tanto, né? Alguns são muito bem trabalhados, então veja, né? São formas aí diferentes. Vocês devem estar falando, mas por que você está mostrando isso? Isso aqui é, por exemplo, um convite que você faz para os seus alunos, né? Por exemplo, de matemática, para tornar uma atividade aberta, né? Porque assim, a ideia e se eu lançasse a pergunta para os meus alunos dizendo, e se cobríssemos todo o piso ou parte do piso desta sala, ou do local que está ocupando nesse momento, como é que ficaria? Como é que você faria? Lógico, seria super interessante se você tivesse como recursos moedinhas, né, com valores diferentes, porque muda totalmente, uma moeda de 5 centavos é diferente da de 10, que é diferente da de 25, que é diferente da de 50, que é diferente de 1. Eu, inclusive, né, faço a proposta de, se vocês forem utilizar isso em sala, não coloquem muitas variáveis, né, porque eu acho que 2, 3 tipos de moeda já tá bom demais. E veja, né? Puxa, parece que é trabalhar com dinheiro em sala. Não, muitas vezes o recurso o máximo que ele precisa saber qual é o tamanho, né, daquela moeda para poder o quê? Porque o desafio é o cálculo da área e do perímetro aí, né? Então, assim, quando eu falo, olha, de quantas moedas precisaríamos? Vocês percebam o seguinte, né? O que eu vou fazer? Eu vou usar que moeda? Eu vou usar de 5, de 10, de 25? Eu vou fazer figura, não vou fazer figura, né? Então, assim, é um exemplo que eu estou colocando e que a ideia, né, de quantas moedas precisaríamos para fazer, seja um pedacinho da sala ou cobrir a sala inteira, eu vou estar trabalhando com conceitos relacionados, né, a perímetro, a área, inclusive com variáveis ali, que moeda que você vai usar, que desenho você vai fazer. Ou você não vai fazer desenho nenhum, vai usar só uma única moeda. Enfim, né, o problema, ele se torna tão complexo quanto, porque eu vou ter que medir, vou ter que saber quantas moedas ocupam. Então, veja, é desafiante, né, e proporciona várias entradas para resolver essa atividade. Desde o ponto de vista criativo, né, que algum aluno pode querer fazer não só algum desenho, mas inventar alguma forma, alguma estrutura, algum padrão, né, para quem é matemático e está ouvindo, né, a gente falar isso, olha só que beleza, né? Muitas vezes ensinar padrões não é uma coisa tão fácil assim para matemática. E veja, uma atividade que está ali mexendo com outra coisa, olha, estou aqui nessa sala, se eu tivesse que fazer isso, às vezes a pessoa vai criando padrões, né? E criar padrões significa, vou criar um quadradinho de tantas moedas, não sei o quê, e quantos quadradinhos desse ocupam a sala. Então, assim, você consegue avançar, aliás, o grupo, né? Ele consegue descobrir N formas de resolver essa atividade. Então, é de atividades desse tipo que nós estamos falando, e tenho certeza que vocês aí já devem lançar a mão de várias atividades, mas é que é uma atividade extremamente desafiadora para o trabalho em grupo, né? Então, aí é só um exemplo, a ideia é, se vocês estiverem com tempo e afim, mãos às obras, né? A obra é um exemplo de prática que tem aí, mas o que eu queria muito mais abordar é um pouco isso, né? Se a gente tivesse a oportunidade de estar fazendo isso presencialmente com os nossos alunos, isso aqui está um pouco a título de exemplo, olha só a importância disso. Vocês lembram quando a gente estava falando dos elementos para o trabalho em grupo? Olha as normas aqui, ó, né? As normas para essa atividade em específico você tem o direito de pedir ajuda, você tem a obrigação de ajudar. Vem um pouco de encontro com aquela norma que a gente já colocou inicialmente. Mas, ó, a importância que tem da norma para o trabalho dessa atividade. Dê justificativa para suas sugestões. Você só vai conseguir convencer o outro que vai ser determinado padrão, ou vai ser tudo moedinha igual, por exemplo, na atividade, se você tiver justificativa, argumentação. E o mais importante, né, a norma, uma das normas aí de trabalho discuta e decida, porque não dá para cada um sair fazendo de um jeito. É um trabalho do grupo. O grupo tem que saber quantas moedas precisam ser, enfim, vão ser colocadas naquele espaço. E que seja com padrão ou com uma única moeda, é o grupo que vai decidir, vai calcular e vai apresentar, né? Descubra o que os outros pensam. Isso é super importante. É tudo aquilo que a gente estava falando, né? Discuta ativa. Você pode ter tido uma ideia, mas ouça do outro também, que de repente não é que o outro vai te convencer, mas pode ser tão interessante quanto, né? Então, veja, isso aqui são normas que você atribui para a sua atividade e que você espera que seus alunos estejam trabalhando em cima delas. E você, como mediador desse processo, nos grupos, com todos eles, olha só aqui, ó,
você atribui os papéis, não esqueça de atribuir os papéis, né? Porque, veja, uma atividade dessa, você vai usar todos os papéis muito fácil, né? Vai ter uma folha de atividade que seja de interpretação, que é um chão de centavos, um piso de centavos, né? Às vezes, dependendo se você está exatamente num trabalho do que é área, perímetro, às vezes a definição é super importante também, então são folhas de recursos, esse facilitador, ele vai precisar ter esse material para o grupo para fazer a leitura. Controlador de tempo, lógico, uma atividade dessa tem um início, meio e fim, né? Então, assim, puxa, calcular quanto tempo você vai dar para essa atividade. E mais do que isso, se você vai ter que fazer uma socialização, uma apresentação, é muito importante que esse controlador de tempo ajude a programar quanto tempo a gente tem ali, até inclusive para produção. Monitor de recursos. Bom, já dei exemplo de recursos que podem ser disponibilizados para essa atividade, né? Não só essa, mas assim, veja, muitas vezes o monitor de recursos vai buscar formas diferentes. Se eu não tenho uma trena, se eu não tenho um metro, se eu não tenho uma régua, né? Muitas vezes ele vai usar os passos, né? Vai usar, enfim, né? Veja, o monitor de recurso acaba sendo um elemento aí que é aquele que a gente falou de criatividade. Olha, tem isso, tem aquilo para usar. De repente não tem nada. Pô, como é que a gente vai medir a sala? Né? Então vamos medir, enfim, vamos descobrir lá a forma. Harmonizador, uma atividade dessa extremamente desafiadora, por exemplo, ela gera um bom conflito no grupo, né? E é super importante, dentro de várias atividades, de várias propostas que tem ali, o harmonizador está bem atento de como, né, gerenciar essa situação, porque muitas vezes sai uma pessoa ali que tem experiência em um olhar mais tridimensional e começa a medir, começa a fazer isso. Se não tiver ali uma pessoa para falar, vamos aqui, vamos planejar isso, como é que vocês estão entendendo, vai virar uma parte para cada um e não é esse o objetivo do trabalho. E o repórter, que provavelmente vai mostrar o produto, vai apresentar ali como ele fez esse trabalho. É um exemplo de uma atividade, tá? Que eu estou mostrando para vocês para tentar buscar essas características das atividades aí, tá bom? Eu vou aproveitar a mesma atividade agora só para contextualizar, né? Que assim, olha, dentro dos elementos do trabalho em grupo, a importância das múltiplas habilidades, esse entendimento ampliado do que significa, nesse caso, fazer matemática, né? No caso de ciências, fazer as ciências, e assim vai, tá? Por quê? Porque, assim, essas múltiplas habilidades é o grande diferencial do trabalho em grupo, né? Olha só, ó, você está juntando ali grupos de alunos, classes heterogêneas, onde, primeiro, né, a atividade proporciona você estimar, checar se as respostas são razoáveis, usar instrumentos de medida, trabalhar com precisão, usar escala, visualizar e fazer diagramas, generalizar, enfim, né? Veja, ninguém é bom em todas essas habilidades intelectuais, né? Todos nós somos bons em algumas delas, e veja como o grupo pode se tornar poderoso quando eu tenho um grupo que possa ter essas múltiplas habilidades. E isso, né, no caso do fazer a matemática, está aqui, né? Isso aqui é como se fosse a taxonomia de Bloom. Quando você vai fazer seu planejamento, você coloca ali um pouco quais são os objetivos que você está esperando daquela atividade. E muitas vezes esses alunos dentro desses grupos de trabalho, eles passam exatamente por essas forças, no caso aí do fazer matemática, que é resolver o problema do piso de centavos, eles passam por esses verbos, né, teoricamente, de ação aí, e nem sempre é um único, é o grupo, né? Então, assim, precisa estar muito bem claro aí para entender. E isso não tem só em matemática. Novamente, eu volto a falar, isso tem para todos os componentes curriculares. Os verbos podem ser, inclusive, muito próximos desses aqui, né? Que a gente só falou fazer matemática, porque é um exemplo que vai usar muitas habilidades de matemática, tá? E, naturalmente, quando você atribui essas múltiplas habilidades, você precisa, enquanto mediador, professor, né, você precisa ser muito firme, porque a gente está falando de um trabalho em grupo, onde você está atribuindo, está delegando autoridade. Então, acho que essas características chaves para o trabalho em grupo, se eu pudesse concluir aqui essa primeira parte, eu diria, né, o professor, quando delega autoridade, ele não é supervisor da atividade, ele não passa nos grupos vendo o erro e corrigindo o erro. Não, a ideia é deixar realmente, delegar autoridade para o grupo e propôs uma atividade muito bem planejada, deixe que o grupo faça até o fim.
né? E eles vão conseguir verificar, porque dentro daquelas múltiplas habilidades você vai ver que tem como testar, eles vão ter como ver do colega. Então, confia no processo, né? Você não tem que estar ali do lado dizendo que está certo, que está errado, como eles estão fazendo. Você está atribuindo para eles exatamente, está delegando autoridade para o grupo, e isso deixa você também um pouco mais tranquilo para na hora de uma socialização, de uma apresentação, você tentar mapear o que é realmente dúvidas desses alunos, mas deixe com que esse processo da aprendizagem esteja no grupo, né? Eles trocam, eles vão fazer essas trocas, proporcione que essas trocas sejam de qualidade, né? Então, assim, proporcione que no grupo esses participantes usem esses recursos que é uns outros para completar essa atividade. Se você conseguir ser esse mediador, de proporcionar esse trabalho em grupo, fazendo uma bela atividade desafiadora, atribuindo todos esses papéis, combinando, tendo todos esses combinados, com certeza, né, você vai conseguir ter essas atividades, você vai estabelecer problemas complexos, né, e vai ter diferentes soluções possíveis, e vai poder contar com a criatividade dos alunos. Isso eu até entendo que muitas vezes, né, algum professor fala, nossa, mas que risco, como é que é? Eu posso me deparar com uma situação, gente, olha, deparar com situações das quais a gente não tem controle, a gente está sujeito a todo momento. Mas o que a gente está colocando aqui é muito mais do que isso, porque quando a gente está num congresso nesse porte, discutindo metodologias ativas, né, nós estamos nos colocando frente exatamente ao que é inesperado. E quando é inesperado, uma atividade bem planejada, ela trilha caminhos por onde você quer que o aluno passe. O que ele alcança além disso, você aprende com ele. Tá? Então, assim, eu acho que isso o trabalho em grupo, na sua logística, na sua forma de trabalhar, que eu gostaria de apresentar, era isso. Tá? Então, assim, essa é uma forma que a gente tem para desenvolver o trabalho em grupo. Esse segundo momento, eu queria me respaldar um pouco mais como esse trabalho em grupo que a gente está falando aqui, ele promove equidade em salas de aula heterogênea. Para isso é lógico, né? Eu não queria gastar muito tempo, porque o aprofundamento, acredito que seja de cunho individual, de cada professor que se interessou. O trabalho em grupo é uma ferramenta potente, né? E que se lança a mão de tudo isso que vocês estão frente ao congresso e que vocês vão vivenciar, desde gestão de sala de aula, atividades inovadoras, né, novas tecnologias, mas mais do que isso, né, o trabalho em grupo, você vai poder aplicar tudo isso, e eu entendo que sempre, quando a gente define o que é aprender, a gente está falando de ensino-aprendizagem, e o nosso foco, quando há a defesa de uma estratégia potente, é que meu aluno está aprendendo. Então, para defender esse aprender, eu sempre, na verdade, a teoria também nos traz que aprender é uma atividade social. Aprender é uma forma de interagir, né? Então, assim, esse triângulo de Joseph Sharp, ele traz exatamente, né, essa concepção que muitas vezes nós temos de professor na ponta da pirâmide, o aluno e o currículo, né? Então, isso se respalda aí um pouco como é que até a representação aqui, o professor na ponta da pirâmide, né? O aluno aqui e o currículo na base, tentando fazer essa interconexão, ou seja, né, o professor buscando esse contexto para atender o aluno e um currículo. E a lógica, na verdade, ela precisa ser o contrário. O professor não tem que estar na base, né, da pirâmide, desculpa, ele não tem que estar no topo da pirâmide. O professor, a professora, ele tem que estar ali, conhecendo o currículo e deixar os alunos lá no topo dessa pirâmide. É eles que vão, teoricamente, mostrar o contexto. Então, há uma inversão aí, né? Isso parece simples, né? Quando a gente fala, olha, tira o professor do topo e traz os alunos, né? Não, muda o contexto é dos alunos, não é do professor, né? É um pouco isso, e as coisas se conversam aqui, né? O currículo se torna algo dinâmico, onde o professor considera para atender o contexto de seus alunos, tá? Eu queria, lógico, isso aqui eu mostrei, né? Porque isso aqui traz, o professor tem autoridade sobre alguns aspectos. Eu vou passar até de forma rápida, porque, teoricamente, o professor não deixa de ser
aquela pessoa que planeja o ambiente, né, torna ele, seja ele flexível, confortável, né, preparar os trabalhos em grupo não é uma coisa fácil, né, principalmente depende do mobiliário que você tem, mas isso não pode ser um entrave, né, então assim, você pode tornar esse espaço flexível, inclusive você pode sentar no chão, fazer trabalho em grupo no chão, não tem problema, né, e pode tornar ele confortável também. Então, assim, olha, desde planejamento do ambiente, planejamento das atividades, né, que essas atividades são baseadas em habilidades, em resolução de problemas, como a gente está falando, em respostas corretas, abertas, como é que é? É o professor, né, que tem autoridade sobre esse tipo de planejamento. Ele controla a gestão de comportamento. Por exemplo, não é fazer as regras, não é feita pelo professor, mas se ele não proporciona essa troca com os alunos, provavelmente são regras que o professor impõe, né? Então, assim, o que é negociável, o que não é negociável, quais são as consequências disso, e é por isso que sempre respeitar essas ambas as partes, ter o controle dessa gestão de comportamento é um pouco papel também que o professor tem essa autoridade, orquestração dessas interações, né? É aquilo, né? A gente está falando a todo momento, trabalho em grupo é para mudar aqui, né? Focado no aluno, mas assim, cabe o professor também prever que a atividade é essa. Por exemplo, aqui estou fazendo uma conversa com vocês, está focado em mim, eu estou falando para vocês, eu gostaria muito de estar colocando vocês na prática, né? Focado em quem está assistindo essa palestra. Por isso que eu trouxe atividade, trouxe vídeo, mas assim, tentem olhar para esse objetivo. O objetivo do congresso é trazer coisas que vocês possam ver como pode ser feito. Então, lógico que aqui tem um pouco esse foco em quem está fazendo a palestra. Agora, isso não é um mal, nada disso, né? Mas é importante que quem faz essa orquestração das interações são os professores, né? Está na autoridade do professor, tá bom? E a gente está trazendo sempre um aspecto aqui, como lidar com a equidade ou não. E, além de tudo, o professor é avaliador, né? E ele precisa além de ser planejador de todos esses aspectos, ele é o avaliador, tá bom? Então, assim, ele está diante de alguns processos, de algum sistema, que ora é nota, ranking, separação, tornar público, processo, produto, enfim, né? Por quê? Estou colocando isso. O professor também, ele delega a autoridade intelectual, quando os estudantes trabalham em atividades abertas, com resolução de problemas conceituais, né? Então, assim, olha, quando ele faz um cartão de atividades, instruções, né? Quando ele propõe os cartões de recursos, né? Ele está ali com muitas vezes os cartões de recursos passam o seu próprio material didático muito bem dimensionado. Quando ele propõe um relatório individual, que é essa instância mais individual do que o aluno aprendeu, né? Esses materiais manipuláveis, recursos, ele prevê isso aí, e isso aqui está tudo a ver, né? Que a gente está falando das metodologias ativas, é colocar na mão dos alunos algo que possa gerar essa interatividade. O professor também delega essa autoridade intelectual, tá? Para isso, né, essa autoridade de supervisão, né, que os estudantes, uns fiscalizam o outro por meio de sistema de normas e papéis, é o exemplo que nós demos lá na atividade, a importância dessas normas e papéis. O professor, ao mesmo tempo que delega essa autoridade, lembrem, né, quando a gente está falando, o professor está delegando essa autoridade como? Poxa, isso está sendo compartilhado com o grupo. Lembre-se que aqui, esse segundo momento, é um momento de tentar respaldar um pouco mais teoricamente. Então, quando nós falamos de normas e papéis, ele está delegando que a autoridade de supervisão, né? Ele não está fazendo essa regulagem dos papéis. Ele está atribuindo para os alunos fazerem, né? Quando ele cria essas normas, esses papéis, tá? As evidências de pesquisa que trazem um pouco isso aí olha, quanto mais interação, maior é a aprendizagem, né? Então, assim, olha, o aluno que mais interage num grupo, que não é esse o objetivo nosso, é proporcionar que tenha um aluno que se predomine no grupo, né? Mas basta ver, né? Quem se interage mais é quem aprende mais. Então, essa é uma evidência de pesquisa que tem dados para isso, e que traz exatamente, quanto mais eu delego a autoridade, mais há interação, mais há a aprendizagem, tá? Só que esse ciclo, teoricamente, né, ele vem um pouco aí, exatamente também nesse processo avaliativo, que são as chamadas devolutivas específicas aos estudantes, que acaba legitimando essa autoridade do professor,
né? E essa autoavaliação que muitas vezes é atribuído, né? É delegado os direitos de avaliação também quando você, por exemplo, prevê critérios de avaliação numa ficha. Isso, ele traz aí um pouco, né? O que é entender e tratar esses problemas de status, que não deixa de ser, novamente, né? Quanto maior essa participação, maior a aprendizagem, e vem um pouco assim, só que uma das coisas que a gente precisa estar muito atento e cuidar muito essa participação, ela tem que ser direito de todos. E aprendizagem também é um direito de todos, né? E para isso, não pode se predominar com status, seja ele acadêmico ou social. Para tentar qualificar um pouco melhor a palavra status, né? Eu gostaria muito de que a gente depois pudesse ter uma oportunidade para se aprofundar nos aspectos teóricos, mas é aquilo, o status acadêmico é o conhecimento, não é porque a pessoa conhece muito que ela deveria, ela estar participando, ser atribuído a ela essa autoridade de divulgar o conhecimento. Ou social, né, que está relacionado a exatamente classes sociais, a gêneros, né? Então, assim, isso é teoricamente o que nós, professores, no nosso papel, num trabalho em grupo, é aonde a gente precisa estar muito atento, né? Por quê? Porque o nosso olhar para que esses grupos trabalhem com o máximo de participação e o ganho máximo de aprendizagem, eu preciso intervir, ter formas de controlar muito esses status, né? Eu não posso proporcionar ou incentivar que quem sabe mais é só quem é o repórter ou quem fala naquele grupo. Isso eu preciso tratar, isso eu preciso cuidar, né? Então, para quê? Para que todos tenham o direito de participar e de gerar aprendizagem, porque uma vez quanto mais interação, mais aprendizagem, nós queremos que todos tenham direito à aprendizagem. E para isso, o nosso papel, por exemplo, no trabalho em grupo, e que fica muito fácil de gerenciar quando você delega essa autoridade, quando você delega essa situação de supervisão, você consegue passar pelos grupos, né, e tentar gerenciar um pouco melhor e fazer essas intervenções de status. Bom, então essas intervenções elas servem exatamente para reduzir a desigualdade de status, ou seja, isso é um imperativo moral e político, né? Para quando a gente fala que a aprendizagem é direito de todos, então a gente conseguir tratar dessas desigualdades, né, que possam acontecer, isso é o que mais pode gerar a aprendizagem. Bom, então a intervenção de status ela vem um pouco de encontro, até pelo que nós apresentamos, com a orientação para as múltiplas habilidades. Respeitar as múltiplas, aliás, não só respeitar as habilidades dos colegas, que são diferentes, mas dar orientações para as atividades que elas são realizáveis e de múltiplas habilidades. Não adianta eu só dar um problema de matemática que só proporcione calcular área e perímetro. Isso pode ser bom em algum momento, mas assim, para desenvolver num grupo heterogêneo, é importante que todos saibam o que é área e perímetro, no caso, como nós demos, né? E que todos ali consigam conectar seus conhecimentos, principalmente quando eu dou uma atividade onde é orientada para múltiplas atividades, tá? E atribuição de competências, ou seja, isso aí diminui, né, a questão de status e aumenta a participação. Então, eu consigo ir tratando alguns problemas de status, tá bom? Essa equalização da participação aí, que é a intervenção de status, atividades apropriadas para o trabalho em grupo, a organização produtiva da sala de aula, a linguagem, o discurso, a avaliação individual dos produtos e do grupo, isso tudo me resulta um pouco nesse fluxo que nós falamos, que acaba defendendo que esse tipo de trabalho em grupo, ele traz uma questão muito forte de fazer um tratamento de status, dar direito de aprendizagem para todos e gerar um ensino equitativo. Bom, eu queria convidar vocês para ouvir, né, a palavra da Rachel Lawton, né? Ela é um vídeo que está no YouTube, mas essa versão ela tem legenda, e eu acho que ninguém melhor que ela para dizer como, né, se trabalha construindo salas de aulas equitativas. Ela é a autora, né, do livro de referência que a gente traz aqui para fazer essa discussão nesse momento.
I think that to achieve equity in a classroom, I think we first need to think about what does an equitable classroom look like? How would I know one when I see one, right? Realizing also that equity, classroom equity, can be seen or measured on a continuum, so that some classrooms are more equitable than others. And we strive for more and more and more equity. So one of the features of an equitable classroom is that all students have access to quality curriculum, intellectually challenging tasks, equal status interaction with their peers, with the teachers, and with the text of schools. And by text of schools, I mean the books, the manipulatives, text writ large. A classroom where the students can see each other as competent, as contributing, as learning, as colleagues and as peers, while engaging in serious content, is for me the ideal. They solve problems that are like real life problems. They address dilemmas. They have things to talk about. And they do that democratically, and they do that equitably. That's the ultimate. Now, I think that what people sometimes mistake it for is friendliness. Okay, so because group work is seen as the answer, we do see classrooms that use group work are indeed friendlier, because kids know each other's names. They talk to one another a little bit more. But that still does not address the issue of the equal status interaction. And so they can be friendly, but they don't necessarily see particular students as competent, as smart, and therefore can't see them as contributing to them or contributing to the group task. The theoretical basis for complex instruction in particular comes from a theory called expectation states theory, expectation and status characteristic theory. Status characteristics are characteristics where society agrees that it is better to be in the high state than in the low state, right? So society agrees, or society knows, that it is probably be better to be rich than poor. In certain societies, more power and prestige is related to the high status characteristic if you're white than if you're a person of color. Gender is such a diffuse status characteristic, right? So more power and prestige in certain situations are given to males than, and there are many other, age sometimes, or it's interesting. Then the theory talks about specific status characteristics that are specific for a particular situation. In classrooms, particularly elementary classrooms, your perceived reading ability is such a status characteristic. What's so amazing is a research done in I think the late 70s, Susan Rosenholz, where kids, fourth graders, were asked to rank each other and themselves on their reading ability in classrooms. It's mind-boggling, but the kids were able to rank themselves, and their ranking corresponded to the teacher's ranking to an amazing degree. And the theory also talks about something called status generalization, so that when I come to a situation and all I know about is that you're a good reader
and the task that we have to do has nothing to do with reading. We should build something. You know, a model airplane with Legos. I will still generalize from the fact that you're a good reader to your competence to building, for example. When teachers explain to the students that the task requires multiple intellectual abilities, okay? So a particular task, you need to make sure that you understand the text, you talk about the ideas, you summarize them in ways that make sense, you can explain it to them. You can synthesize, you can then make a visual representation of the poem that you read. You know, paint a beautiful painting out of it. That particular task then requires so many different things to do that number one, a single person will have a hard time doing it by themselves in 25.5 minutes. And so I need everybody, and I need everybody's expertise. And that really no one person is always successful at everything, which is a huge problem, by the way, for the kids who are always successful at everything in schools, because the tasks are so narrow, which is why they are successful. But on these multidimensional, you know, broad, rich tasks, I need many different ways of being smart, many different ways. So we are, you know, Howard Gardner talks about multiple intelligences, and it's great work. And sometimes I want to say that probably the single most important thing that he did was that he made intelligence plural. He made intelligences, you know, so it's not only one. So just adding an S to the end of the word was like perfect for me. So now, that's number one, to just make the kids aware that different kinds of capabilities and strengths and talents that we can contribute that come from school, but also from our outside experiences. Kids come to school with such rich repertoires that we never take advantage of, we never mind, we never give them opportunities to show how smart they are, and they are incredibly smart. So that's one, making it aware. Then when the students are actually working on these tasks and they require the multiple ability tasks, multiple abilities to perform them, or you know, different ways of being smart. I like to say that way because it's so much more colloquial. Then, as a teacher, I can go around and observe and give specific feedback to all students, particularly to the students who have never before been seen by their peers as contributors or as smart. Okay. And so I'm changing expectations. Because if I say more and more, hey, you know, wow, look at him, look at what he did, that's changing expectations. And so when I enter a new situation, I won't automatically say, oh, this person is going to be the one who's going to solve the problem, and I can just sit back and, you know. But we all have to perform and do something to produce the task, to produce the product. I think that the message that we are trying to give is counter-normative for schools, where everything is so narrow. It's counter-normative for teachers, and it's countercultural in many ways. We are always wanting to find the best person in the whatever stupid measure we have for the, right? And here it's more about, let's look at the richness. Now, the good thing about all of this is that in the end, actually, the reading and the writing and all those test-taking skills that the kids have to perform on are indeed there. You know, it's a false dichotomy that you say, well, if I have a rich task and I teach them all these higher order thinking and, you know, deep conversations, they won't do well on the test. But that's not true. That's a false dichotomy. That really is a false dichotomy. I started with saying, what do equitable classrooms look like?
Okay, and I said all kids work on academically rich curriculum. Both the teacher and all the kids understand that they will have opportunity to demonstrate their smarts in different ways, by different means, on different occasions. Okay? They understand that being smart can be learned, that it's incremental and multidimensional. And finally, in an equitable classroom, and I know that that's where I get the most resistance, is also probably lack of understanding, is that the achievement is clustered around a narrow, acceptable mean, and that there are very few kids who are just below and some kids who are above. Okay, so it's not a normal curve. The achievement in an equitable classroom is not the normal curve, because in the normal curve, only 60% of the classroom are around the acceptable mean. I talk about achievement where I demonstrate what students know, what all students know, right, in this graph. Standardized test, actually, if an item does not discriminate, right, if you have an item that everybody knows how to respond to, that is taken out of the standardized test because it does not discriminate, right, because we have to have a normal curve. The teachers that I work with, and my step teachers, who are these amazing people, they should go out and make a difference in that way and build equitable classrooms. That's our job, because if we don't do that, democracy won't be there. Espero que vocês tenham gostado das palavras da Rachel Latam. Ela coloca com muita clareza, né, como, né, construir salas de aulas equitativas em apenas esse tempo, e ainda convido vocês para conhecer melhor a bibliografia dela, que sustenta muito de tudo isso que nós estamos conversando, tá? Então, longe de querer fazer uma síntese do que ela comentou, mas está aí, né? Como reconhecer uma sala de aula equitativa quando vejo uma. Então, muitos dos elementos são os que a gente conversou aqui durante esse tempo, mas que a autoridade do controle e gestão é compartilhada, não está só na mão desse mediador, desse professor. Os estudantes, eles têm acesso às atividades intelectualmente desafiadoras, ou seja, você vê ali, né, exatamente eles se envolvendo na atividade, porque a atividade chama para o desafio, e isso está exatamente no planejamento dessa atividade, né? Ela tem que ser desafiadora numa primeira instância, até mesmo para nós, né, professores que propõem, tá? A participação dos estudantes é equitativa em todas as estruturas de participação, seja ela na atribuição de papéis, né, seja ela na troca entre os grupos, no respeito. A gente sabe que não é na primeira atividade em grupo, na segunda, nem na 10ª, a atividade sendo realizada em grupo, que a gente consegue estabelecer essas relações e até mesmo nos sentirmos confortáveis para estar conduzindo isso com toda a clareza, né, que se tem. Mas a necessidade de aplicar, planejar e efetivar, executar, é como se fosse aquele terceiro quadro que eu mostrei no início da minha apresentação, que né, conhecendo esses elementos, é a aplicação, né? E para isso, a necessidade de um planejamento muito encorpado, no sentido de tudo muito bem previsto e planejado, né? E acho que tem esses dois aspectos que valeria novos momentos de conversa, sendo um deles, né, do oferecimento dessas devolutivas específicas que apoiam a aprendizagem. Isso está numa instância da avaliação, o que significa o avaliar trabalhos em grupos, e não só isso, mas o que significa dar devolutivas construtivas, né, para esses alunos que estão no processo de aprendizagem. E essas variações nos resultados estão concentradas em torno de uma média aceitável,
que é exatamente o que gera o aprendizado, né? Então, isso é um dado, teoricamente, de pesquisa, e teria como mostrar para vocês como isso foi medido, mas mais do que isso, né? É realmente você aplicando, percebendo o quanto esse nível também dos seus alunos do grupo, eles acabam mostrando essa média aceitável no sentido de uma construção desse conhecimento via o processo de aprendizagem. Tá? Então, eu queria só finalizar, amarrar um pouco essas ideias, que era dizer, né, que todos os alunos têm acesso a um currículo apropriado para a sua série e é intelectualmente desafiador nesse sentido, porque é o que gera o aprendizado, né? As interações sendo produtivas e de igual status com todos ali, né? Então, eu acho que, assim, gera a aprendizagem. Essas múltiplas oportunidades, né, que o aluno tem para aprender e essas maneiras variadas de apresentar suas competências intelectuais em maneiras diversas, de se mostrar esperto, inteligente naquela disciplina, isso gera, né, um empoderamento aí, aliás, um engajamento, né, para o aprendizado que é fantástico. Então, por exemplo, já usando ali, né, aquele fazer matemática, exatamente, né, estudantes e professores reconhecem muitas habilidades intelectuais diferentes e definem inteligência, né, como algo flexível, que eu posso ali estar exatamente num processo de aprendizagem, do fazer matemática, no caso ali do piso de centavos, né? E que estudantes e professores, eles reconhecem muitas habilidades intelectuais diferentes e definem como inteligência aquelas múltiplas competências, né, que nós colocamos, multidimensional, né, por exemplo, reconhecer padrões, interpretar, traduzir questões, usar diferentes materiais de maneira criativa, visualizar representações matemáticas. Isso aqui, por exemplo, é algo que está ali relacionado àquela atividade piso de centavos, né? O quanto aqueles alunos ali que são convidados a fazer aquela atividade, eles vão fazer perguntas, né? Eles vão explicitar o raciocínio de uma forma visual, somar, subtrair, usar a imaginação, enfim. É incremental, né? É um pouco isso que a gente traz aqui, que é exatamente isso. Um vai aprendendo com o outro coisas que jamais o professor conseguiria dar conta numa sala de aula, no seu quadro, né? Trabalhando aí. Queria só fechar, né, dizendo que para saber mais, eu aconselho muito, né, trago até também o livro aqui para vocês, né, esse aqui, opa. É um livro que é composto aí de elementos muito bem detalhados, né, eu acho que traz de uma forma teórica, para quem quiser se aprofundar, teoricamente, o que é o trabalho em grupo, né, ali você vai encontrar isso muito bem descrito. Aconselho, é uma literatura muito importante para quem gostou dessa temática, tá? Eu deixo aí para reflexão uma própria parte de um parágrafo da Rachel Latan, logo na introdução, né, do livro, na página 7, onde ela diz: o trabalho em grupo produtivo aumenta e aprofunda a oportunidade de aprender conteúdos e desenvolver a linguagem. E, portanto, tem o potencial para formar sala de aulas equitativas. Isso, quando você faz a leitura logo nas páginas iniciais, você fala, como? Né? E talvez vocês estejam fazendo a mesma pergunta que eu nesse momento, que talvez não tenha sido suficiente esse tempo de conversa para não convencê-los, né? Mas para mostrar tudo que é a amplitude desse trabalho. Então, eu desenvolvo esse trabalho nesses últimos 3, 4 anos, em especial pela chamada palavra salas de aulas equitativas e heterogêneas, né? E venho descobrindo coisas fantásticas. Então, eu convido vocês aí para esse alçar, né? Vou em estudar mais, em trocar mais, portanto, eu deixo aí para dúvidas, comentários e sugestões o meu contato. O maior prazer da gente continuar fazendo a troca que for necessária.
E deixo também um linkzinho de uma avaliação aí dessa apresentação. Gostaria muito de ter um retorno, um feedback de vocês, quem, né, pôde participar, chegar até o final e poder fazer considerações. Eu gostaria muito de ter um retorno, um feedback de vocês. No mais, eu agradeço, né, a presença de vocês. Eu fiquei muito lisonjeado com o convite e continuo à disposição. Quero muito estar presente, não só na primeira edição do Conetai, desse congresso, mas poder estar presente nas demais versões para a gente poder aprofundar ainda mais essas discussões. Um grande abraço e um bom congresso para todos.